que eles possam receber, aonde estiver, o teu amor. E quando não tiver mais a luz, a esperança, mesmo que tenha vivenciado os ensinamentos do Cristo, ou que tenha transmitido esse ensinamento, possam receber de ti, mãe, aí o seu manto azul lindo, que possa cuidar melhor de cada passo que nós tenhamos que doarmos a cada dia para o trabalho, dentro do lar, e qualquer agradecimento nosso. Agradecemos com as mãos abertas, mãe, por construir em nós a consciência de uma existência decorada de alegria, de esperança, endereçada nos bons pensamentos de gratidão, mesmo que tenhamos passar por espinhos, que nós possamos caminhar com nossos amigos generosos, que nos ama, que está conosco, e esses que nos cercam, que dizem inimigos da doutrina ou inimigo de nós mesmos. Que Jesus não demore tanto para nos dar inspiração, para ajudar esses irmãos a sair da treva, porque nós sabemos que sozinho não andaremos, que Jesus é nosso caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, aguente a barra, não se arrebenta, descubra dentro de você essa força maior, que é a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Filho de Deus, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Gente, está todo mundo aí esperando aí essa aula, né? A gente preparou com muito carinho. Ingrid está aí tomando suco de laranja, né, Ingrid? Que bom, obrigado pelo suco. Jaciara. Esse é um momento bacana, gente, esse encontro nosso. A aula de hoje, a gente vai trazer um pouco da teoria, mas assim, mais na dinâmica, né, com mais resumos, mas mostrando muito na prática. No final da aula, eu vou falar sobre a vidência, né? E a gente vai ver a vidência simples, a coletiva, a construída. A gente vai falar só um pouquinho disso, que é uma das faculdades que eu tenho mais forte, que é a vidência, né? E outras faculdades que eu não vejo nem no livro ainda. Eu sempre falo que Kardec tem que reencarnar de novo para revisar Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, já precisa fazer uma revisão. Já tem muita coisa nova aí que não está no livro. Algumas faculdades aí, mediúnicas, que não está no livro. Todo mundo tranquilo aí, gente? Para esse nosso encontro. Então eu vou colocar aqui, então, a apresentação, né? Mas eu acho que antes eu tenho que apresentar agora, né? Em tela inteira. E vou compartilhar com vocês aí. Vou sumir um pouquinho de vocês, mas vou ficar falando e vocês vão me ouvir aí. Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí, gente? Estão conseguindo ver? Sim, Pedro. Tranquilo. A gente vai falar sobre o êxito mediúnico e geralmente a gente começa a nossa aula, a gente faz uma reflexão do dia, né? Vocês estão vendo essa imagem dessa moça aí? E ela está realmente... Gente, a música de fundo está atrapalhando? É melhor dar uma pausa nela. Não está atrapalhando, não. Não é melhor dar uma pausa nela, não? Deixa eu dar uma pausa nela aqui, gente. Acho que... Fica melhor, né, gente?
Vou voltar lá de novo, viu? Carlos, você está com o microfone aberto. Eu? Carlos Reis. Ah, Carlos Reis, hein? Voltei aí, tá vendo aí, gente, a apresentação? Estão conseguindo aí ver o slide? Eu trouxe esse slide que reflete aí o capítulo 19, item 10, né? Do Evangelho, que fala justamente da liberdade espiritual, né? Todos nós, já caminhamos muito em vários planetas, né? A Terra tem nos aceitado aí por algumas reencarnações. E essas reencarnações a gente tem dificuldade com algumas pessoas por não saber entendê-las. Aí a machucamos, seja no relacionamento, no trabalho afetivo. É o que mais marca nos espíritos são os relacionamentos. Nas mediúnicas que nós aqui estamos à frente, nós encontramos muitos irmãos nossos que estão presos a um relacionamento, que estão presos a um bem material. Então a gente se torna aí presa dessas situações e depois nos tornemos presos aos maus espíritos, porque as paixões inferiores nossas são maiores, são grandes. E aí a gente precisa entender isso e como caminhar sendo médium, já que todos nós, Jesus falou que somos médium. Médium quer dizer o quê? Médium, metade, entre o mundo espiritual e o terrestre. Então, esse medianeiro somos nós, somos médium. Faculdades mediúnicas são aí, que estão ligadas ao chakra, que está ligado ao perispírito, mas que liga ao corpo físico pelo sexto sentido, que é a glândula pineal, que está aqui na cabeça, que está em cima do hipotálamo. A gente aprendeu isso aí. Então vamos reciclar a nossa aula passada, que a gente estava falando das manifestações espíritas, né? E aí foi uma das primeiras faculdades de percepção, e as primeiras manifestações espíritas foi aqueles barulhos todos, né? As irmãs Fox lá, que fizeram aquela sexta andar e escrever, né? E toda essa parte aí dos espíritos dando sinais de que a vida continuava. Gente, só faz 161 anos isso aí. E até hoje, muitos de nós não acreditamos que realmente a vida continua. Os espíritas, principalmente, né? A gente tem uma dificuldade enorme, porque muitos imaginam o mundo espiritual como Matrix, né? E não é isto. É bem muito organizado o mundo espiritual. Então, desde que a gente se admite que nós somos espíritos, somos eternos, que só temos uma única vida e é eterna. Agora, nós mergulhamos no corpo e saímos do corpo. Então, ninguém nasce e ninguém morre. Nós somos eternos. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, eu tive outra vida, eu tive outras vidas, não sei na onde. Que vida você teve? Você teve experiências corpóreas. A sua vida é única, é eterna. E aí, o que difere a vida no corpo físico e a vida espiritual está justamente no consciente e inconsciente, no nosso enxergue, que é o perispírito, que é esse corpo terceiro. Se colocarmos aqui de frente para trás, aí vem o corpo físico, vem aqui o duplo etérico, que interliga o corpo físico ao corpo perispiritual. E aí mais dois corpos. Vamos atentar ao que Hermínio Leio Diniz colocou, né, os 3 corpos. E Hermínio coloca mais 2, ficam 5. Mas a gente vai entender que a gente goza de consciência. Ninguém sofre nesse mundo nosso agora, físico, à toa. Tudo tem um porquê. Se pararmos agora para analisarmos, tem um porquê. Então, falando desse mundo de manifestação, a gente depende dessa glândula pineal que está aqui na cabeça, no lado esquerdo, que dá em cima do hipotálamo. Essa glândula pineal, ela tem ao redor dela cristais de apatitas. Quanto maior o número de cristais de apatita ao redor dela,
mais faculdades mediúnicas você tem ou terá. Então, todos nós temos aí essa captura do campo magnético, e aí entramos em transe ou mesmo na comunicação espiritual, que a gente chama de psicofonia. A gente está vendo essa foto aí em cima, gente, tem aí o mentor, e o mentor chega em todos nós, e essa faculdade de desdobramento, ela é comum para todos nós. É uma faculdade comum, todos nós temos desdobramento. Porque é a única função que o nosso mentor, o nosso anjo guardião tem de conversar conosco. Ele vem, aplica hormônio sensorial no seu coronário e você se desloca do corpo. Muitos de nós, às vezes, dormindo à noite, acham que está subindo, está caindo do corpo, aí você acorda assustado. Porque naquele momento ali, você está sozinho, é o seu anjo guardião aplicando no seu coronário aí hormônio sensorial, né? Que a gente chama de melatonina. Que sem ela nós não dormimos. E quanto mais escuro for o seu quarto, maior quantidade de melatonina você produzirá. Então, essa faculdade de desdobramento era comum. E aí, se você observar bem, muitos de nós somos curiosos, né? Muitos de nós temos distúrbios no sono. Uns apresentam estado de sonambulismo. E aí vem os terrores noturnos, contraturas musculares, agitação durante o sono, fica lá mordendo os dentes, chama de bruxismo. Ou seja, as pessoas deslocam do corpo físico e fica querendo fazer as coisas fora dele. E aí agita-se durante o corpo, durante o sono, durante o isolamento. E isso aí, pessoal, ele fica fadigado, ele dorme 12, 15 horas e acorda cansado. Porque ele desprende muita energia. E aí é uma sobrecarga de senso-percepção, ou seja, ele está ali entre o consciente e o inconsciente, tentando manifestar o corpo dele. Gente, muitas pessoas têm aí e desenvolvem ansiedade, pessoas desenvolvem fobia, inclusive fobia inexplicável. Do nada, ela se projeta, fica com medo de altura. Antes ela subia a altura, agora tem medo de altura, medo de elevador, medo de inseto, medo de avião. Na verdade, ela dá uma justificativa mais concreta, mais visível para ela, de universo, de fenômenos, gente, que estão ocorrendo na hipercaptação nossa. Todos os médios, nós que somos médios de psicofonia, se tirar uma tomografia da cabeça, vai lá, está lá bem claro, e vai ficar bem clarinho no lado da glândula pineal, lá os pontinhos brancos, tanto o cristal hepatino como a glândula. E aí você já tem uma característica aí que os médicos vão definir você como uma pátria aí, né? Você tem aí uma energia nessa glândula pineal, que é a epífise, né? Então imaginemos uma pessoa que se desdobra, mas não sabe o que está acontecendo. Ela vai desenvolver medo. E aí ela vai não ter objetividade, às vezes, quando sair do corpo físico. É por isso que esse trabalho do desdobramento, quem faz é o nosso mentor. Ele fica ali fazendo esse trabalho, e aí vai você captar esse mundo que é o mundo nosso, verdadeiro, o mundo espiritual. Então, muitos de nós nos alimentamos durante o dia de ansiedade, das preocupações do dia, das autocríticas das pessoas. E hoje eu estava passando aqui, a minha mãe falou assim: meu filho, teve uma pessoa que perguntou se você fazia um trabalho e quanto você cobraria por um trabalho assim. Aí eu digo: meu Pai eterno, que coisa, né? As pessoas estão vinculadas a isso, né? Eu disse: ó, minha mãe, dai de graça tudo aquilo que recebeis de graça. Nós que somos médiuns, temos que ter isso como juízo, como valor. Então, muitos espíritos aí, durante esse desdobramento, gente, a foto está lá em cima mostrando para vocês aí, ele costuma ter queda de energia, pelo medo, pela situação. Às vezes, quando ele desdobra, mesmo que o mentor faz ali um campo de proteção, porque a gente tem um campo de mais ou menos 40 centímetros de proteção, porque a gente não está tão evoluído, né, gente? Se fosse tão evoluído como o Chico Xavier,
A proteção do Chico Xavier chegava a 1,3 km. É enorme, né, gente? A gente recebia a energia de Chico a 1.000 metros da casa dele, né? Então, a pessoa que tem desdobramento precisa ter um objetivo muito claro no momento do seu desdobramento. É por isso que o médium tem que se preparar para o sono, para que ele não venha sofrer tanto. E aí o médium, ele além de desdobrar, ele vai fornecer nessa caminhada dele aí ectoplasma que ele mesmo produziu. E se tiver familiares dormindo nos quartos que está produzindo ectoplasma, muitos ali vão doando esse ectoplasma e a gente vai utilizando para a nossa caminhada aí, para plasmar as coisas que a gente está ali, a roupa. Às vezes as pessoas dormem nuas e levanta à noite, meu Deus, e agora? Volta, pega uma roupa lá e veste. Às vezes plasma essa roupa, né? Plasma, e quando olha, a roupa está vestido. Ó, fica assim o cabelo bonito assim, né, gente? Você está brincando, gente? Ó. Então a gente precisa nos produzir para esse sono físico, como a prece, leitura edificante. Não é ficando assistindo Netflix, esse filme de aventura, essas coisas malucas aí, porque quando a gente for desdobrar, imagine como é que seu mentor vai segurar o seu pensamento, vai começar a direcionar o seu pensamento, como é que ele vai conseguir falar com você? André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, relata exatamente um fato que aconteceu com o médium de materialização. Ele tinha um incremento de peritalismo, né, de produção de cloropreticas do aparelho digestivo, que é uma função colinérgica, né, e às vezes aparece em observações clínicas de acordo com essa observação. É interessante, gente, que esse médium, quando ele sai do corpo, ele ativa e aí vai sentindo no mundo fora, ou mesmo ele no corpo dele, taquicardíaco, aceleração do coração, né, gente? A diminuição do funcionamento do aparelho digestivo, aumento de fluxo renal para os rins, sanguíneo para a cabeça. Essas funções, elas começam a ter uma ativação maiores durante o fenômeno de materialização. Aí a gente vai ver que o hipotálamo, gente, quando está ligado aqui ao lado esquerdo, está ligado à fome e à sexualidade do lado esquerdo. O lado direito está ligado ao tálamo, o hipotálamo, que está ligado ao sono e à agressividade. Então, no momento que o médium começa a aflorar a sua faculdade mediúnica, que a gente já aprendeu, e eu vou falar no final também, que quando a gente reencarna, o único chakra que não aparece o plexo, nem no duplo etérico, nem no corpo físico, é o chakra genésico. É aquele que fica entre o ânus e a genital nossa. Só aparece nas mulheres quando tem a primeira menstruação e nos homens quando ele tem a testosterona que está fabricando ali já o esperma, né? E vê as características dele, mudança de voz, assim por diante. Nesse momento, gente, a gente aflora a mediunidade. E aí vem a fome. Se a gente usar muito o hipotálamo, a fome, a sexualidade esvairada, a vontade dessa coisa, o sono começa a ter perturbações, e a gente fica agressivo, não consegue ouvir nada, fica ali a pele fica ali suando, e a gente fica sonorífero, taquicardíaco, a gente sente a língua ficar maior. Eu lembro, gente, quando tive o despertamento, não foi quando o chakra apareceu em mim, não. Eu tive com 3 anos de idade. E foi muito difícil para mim e minha família, né? Que não entendia o que estava acontecendo comigo. Não entendia, né? Porque na minha época, gente, não é muito longe, viu? As pessoas acreditavam que os ciganos roubavam a criança. Tinha os papafigo. Então eu via esses espíritos do meu lado, eu corria morrendo de medo, que achava que eles iam me roubar. E os espíritos, eles se transformavam naquelas criaturas, gente, porque o nosso corpo perispiritual são 18 propriedades, dentro delas tem a plasticidade. O espírito se molda a feição que ele quer, a fisionomia, o jeito que ele quer. Então a gente tem que ter muito cuidado durante esse desdobramento, que nós podemos encontrar com espíritos que se diz Pai Nosso ou Mãe, fica no formato deles e não é.
Olha, gente, como é um pouco complicado. Em síntese, o fenômeno mediúnico, ele compreende a captação da glândula pineal, que está no corpo físico, gente. É o nosso sexto sentido. Nós temos ó, visão, audição, olfação, glutação. E temos aqui o sexto sentido, que é da glândula pineal, que é o mundo espiritual em contato conosco. Então, essa informação desse hipotálamo, tálamo do inconsciente, gente, potencializa todos nós numa influência aí que pode ter um sistema aí lipídio nosso mais ficar bem mais avançado, as emoções aí ficam variando, a gente chora do nada, fica chorando, tal, e assim por diante. Então, os fenômenos mediúnicos em cada pessoa vai ter uma dessas 4 situações mais fortes, ou sono, perda, insônia, ou as emoções, né, fica chorando do nada, ou a lipídio fica muito alta demais, ou ele fica muito agressivo. Então a gente precisa muito compreender isto. E se compreender isto e educar a sua mediunidade, sua faculdade mediúnica, que vai aparecer algumas, e uma, 2 ou 3 vai se ficar mais forte em você, você precisa educar isso, porque os fenômenos mediúnicos, eles vão ser captados pela glândula pineal, e aí, gente, traz as influências ao nosso comportamento daquele momento. Tem realmente, muitos de nós aí, passamos por cada aperto, pela condição mediúnica, que às vezes quando a gente chega num local que ninguém conhece o que é faculdade mediúnica, vai dizer assim, você tem correntes, e você precisa trabalhar. É isso, gente. Jesus quer que a gente trabalhe para Ele? Negativo. Jesus não está chamando ninguém para trabalhar para Ele. Ele está nos convidando para que nós amemos o próximo, amemos a Deus. Isso é caridade, gente. E a nossa faculdade mediúnica vem com o objetivo disso, para que nós aprimoremos cada vez mais o amor ao próximo. Quantos não batem na porta de vocês? Quantas intuições vocês não sentem durante o dia? Quantas percepções? Para mim finalizar esse bate-papo e dar uma apanhadazinha aqui na prática nossa, que é no final da aula, vou falar sobre a clarividência. Porque vidência, gente, ela se dá internamente, porque a gente vê com o corpo perispiritual. E a clarividência a gente vê com o olho físico também, vê com a parte interna do perispírito e também com os olhos. A clarividência simples, isto é, uma mini abertura da visão. Tem gente que assim, ó, quando vai dormir, quando está já dormindo, vê vulto, vê alguma coisa passando, ou olha para uma parede branca e depois fica um desenho. Então a gente tem essa clarividência simples, ou pode ter uma clarividência espacial, que é aquela capacidade de você sentir eventos, ver eventos à distância, você como se estivesse fazendo um filme dentro de você, e quando você menos espera, aquilo se faz na sua frente, você começa a enxergar. Ou aquela clarividência temporal, né? Que é aquele momento que uma pessoa fala uma palavra, ou fala uma frase, ou conta uma poesia, ou conta uma história, e você começa a imaginar essa história. Então, gente, a nossa prática de hoje, vamos exercitar clarividência. Ok? Vamos para a aula de hoje, que é o êxito mediúnico. E para falar do êxito mediúnico, que somos nós, que estamos aqui, todos nós, buscando entender essas faculdades mediúnicas, muitos estão aí pelo medo, outros pelo sofrimento, outros pela curiosidade, outros para buscar o entendimento e ficar melhor na sua desenvoltura a cada dia, a cada momento. Então é importante que o mandato mediúnico a gente tenha como compromisso, com responsabilidade de ser espírita, porque as faculdades mediúnicas a gente exerce, pessoal, basicamente no centro espírita. Nas igrejas evangélicas vai ter, pode ter aquele momento lá, não sei, algumas coisas, eu fui evangélico e algumas coisas lá que eu via que era espiritual. Mas na mediúnica, no centro espírita, a gente tem que ter um compromisso com aquele horário. E muitos médios, vamos supor que a mediúnica seja amanhã, quarta-feira, tem gente que já começa a sentir a presença espiritual dos espíritos que vão fazer comunicação através dele amanhã, e ele já sente essas energias. Não é interessante ser médium, gente?
A gente pode desenvolver a mediunidade também, ter êxito nas campanhas, que seja em centro espírita, qualquer religião. E aí a gente tem que gerar aí exemplos dignificantes, até para os nossos filhos, para a nossa família. E a ação de servir o próximo, gente, é um dos pontos que Martins Peralva nos coloca um mandato de segurança, um mandato de mediúnico, de êxito. A gente tem que começar a servir o próximo. E o próximo, pessoal, é a nossa família, são os nossos. O que é que adianta eu vir para o centro espírita falando de família, se eu não presto atenção para minha família, se eu não amo minha família, se eu não estou com a minha família? Então, naquela responsabilidade, naquela disciplina, eu tenho que colocar no meu tempo, na minha agenda de trabalhos profissionais e também de caridade, colocar a agenda de caridade, aqueles dias lá no centro espírita ou nas campanhas, assim por diante, de sopa, que seja, mas que eu esteja presente como um obreiro do Senhor, na seara mediúnica. Então, o ponto de chegada de todos nós, gente, é essa condição aí, as condições de ser bondoso. Se você desenvolver a bondade, vai ter êxito na sua mediunidade. Se você tiver discrição, ou seja, gente, tem gente que chega na mediúnica e vê as comunicações e começa a reproduzir lá fora com as pessoas. Gente, olha, teve um espírito de uma comunicação lá, falou isso. Não é isso. O que se aconteceu, a gente tem que esquecer, porque o mundo espiritual é o mundo do pensamento. Se você ficar falando daquela comunicação, você vai puxar o espírito para perto de você. Então, nós, médios, para ter êxito, tem que ter discrição nas comunicações, discernimento, saber aquilo, se é verdade ou mentira, porque tem muitos médios, gente, que mistifica a comunicação, ou mesmo usa o personismo, porque a faculdade mediúnica, ela é anímica, e a gente, quando a gente está iniciando agora, todos vocês estão iniciando, olha, uma comunicação que vocês derem agora aí, 80% tem teor seu e 20% é do espírito. Você vai educar isso para chegar pelo menos ao tempo 50% seu, 50% do espírito. Quando você está bem amadurecido como médium, vai chegar um ponto que 20% é seu e 80% é do espírito. É por isso que a gente vê aqueles médios que dão as comunicações que fica ali exatas, gente, perfeitas, né, como a gente fala. Temos que perseverar para ter êxito na mediunidade. O que é perseverar, gente? Acreditar no que está fazendo. Confiar na espiritualidade, no seu mentor. Confiar nos coordenadores da mediúnica da sua casa que você frequenta. Perseverar é isto, gente. E aí, mediunidade para ter êxito também tem que ter sacrifício. Às vezes, a gente tem naquele dia lá, uma atividade no centro de ajuda e que aquele dia é seu aniversário. Aí você fala assim, não vou não. Ou está com a dor de barriga e você disse, não posso ir não. Uma dor de cabeça não posso não. Você tem que ir. Dor de cabeça, dor de barriga, porque ali é uma presença espiritual que vai ser ajudado naquela noite. O sacrifício que tem que fazer, gente, é muitas coisas aí, né? Você vai deixar de comer aquelas comidas gordurosas. Se você bebe bebida alcoólica, vai deixar de beber naquela semana do seu trabalho, da sua atividade. Porque a gente tem que se preparar para essa atividade. Se os irmãos já chegam no nosso campo 24 horas, 48 horas antes, tem gente que chega até 72 horas antes, já chega a presença espiritual. Então, se a gente já tem essa presença espiritual, a gente precisa trabalhar isso na gente. Para a gente estar naquele dia, naquele momento, em ajuda. Então, o sacrifício é muito grande. E chega naquele dia, gente, aí o pessoal vem com um churrasquinho, aí para quem bebe uma cerveja, vem uma feijoada, você vai comer? Não, seu compromisso tem que estar lá, então você tem que ter êxito. E aí, gente, se você não consegue aí, a gente tem que buscar a boa vontade, orar, porque você vai receber o apoio imediato do seu mentor e dos mentores da casa que você frequenta. Então o médium deve trabalhar e estudar por amor, e por isso que muitos começam a jornada e recuam. Quantos fazem o curso com vocês aí, estão fazendo comigo? A gente começa aqui no CCM mesmo, 60, 80 pessoas. E no final acaba com 20 pessoas terminando o curso, 20, 30 pessoas. 50 vão embora.
Porque eles não acreditam, gente. Não acreditam naquilo ali. É muito difícil. A primeira comunicação é assim, rapaz, eu não quero nem falar porque sou eu. Não é o Espírito, não sou eu. Porque as primeiras comunicações, 80% é seu, 20% é dos Espíritos. Demora a gente conseguir encontrar isto. Demora muito, entendeu? Demora muito. Então a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. E aí a gente tem que buscar aí as leituras edificantes, nos preparar para essa atividade. Temos que nos preparar. E o mandato mediúnico reclama aí muitos de nós aí, o medo, né? O medo nos persegue, gente. Nos persegue de tal forma que a gente não consegue realmente entender. Não conseguimos entender essa caminhada. E aí, o que fazemos com tudo isso, gente? Se a gente não confiar na espiritualidade e no seu responsável, porque as comunicações mediúnicas, você é responsável dessas comunicações. Você é o maior responsável das comunicações. Então tem que ter muito cuidado nessas comunicações que você vai fazer. Você tem que saber que você é responsável dessas comunicações. Então, raros momentos mediúnicos e raros esses momentos em que a fraternidade e a luz, a gente tem que senti-la. E muitos de nós nem sequer fazemos uma oração para o exercício da faculdade mediúnica. Temos que fazer as orações, se preparar em casa e vem pronto para isso. Porque senão, gente, ao invés de termos êxito, vamos ter fracasso no exercício da faculdade mediúnica. E aí, os fatores associados aí a esses fracassos são justamente aqueles cochichozinhos, né? Que as pessoas começam a falar da gente, tal, e a gente foge da nossa atividade. Ou por medo, pelo sofrimento, negligencia aí as tarefas, e aí vem a má vontade na atividade. Eu mesmo chego lá, faz aquele coordenador, não aguento ver aquela pessoa. E a gente começa a menosprezar nosso dom mediúnico. Rapaz, você viu? Aquela menina fala psicografia, cada psicografia maravilhosa, umas mensagens lindas. Eu só faço rabicho. E aí você começa aí a evadir e deixar menosprezar o seu dom mediúnico. Ah, não, eu só recebo os espíritos assim, e o irmão recebe lá, Maria Dolores, olha, ixi, eu queria receber Maria Dolores. Ou mesmo a gente tem insegurança, né? Temos inseguranças, a gente tem, e a gente precisa cultivar esse amor, cultivar essa paz. Nós precisamos muito. E aí, o importante é que nós podemos aí abraçar as tarefas, identificar-se com grandeza e depurar cada vez mais, estudando, depurando cada vez mais esse dom mediúnico nosso. Porque não, gente, a gente vai passar por vários pensamentos e aí vão ser estranhos dentro de nós. A gente precisa ter esse intercâmbio com o mundo espiritual. Primeiramente, se evangelizando. Nós precisamos se evangelizar. E o motivo que leva o médium a ter disserção nas suas atividades, Martim Peralva resume isso aí: a desconfiança dos encarnados. A gente fica desconfiado, e aí diz, ei, rapaz, aquela mediúnica, sei não, viu? Aquele irmão está obsediado, olha o que ele está falando. Nós começamos a fazer juízo. É por isso que as faculdades, as mediúnicas aqui da casa, nós iniciamos com a comunicação espiritual do coordenador dos trabalhos daquele dia. E todos os médios daquele dia conhecem aquele coordenador espiritual e conhecem o coordenador encarnado, para que nós possamos ter a tranquilidade e nos entregarmos ao exercício. Muita gente faz pouca importância a um irmão desencarnado que dá uma mensagem ali qualquer. E não é isto, gente. Qualquer mensagem tem que ser escutada,
com amor, com carinho. E quantos médios têm essa desconfiança que ali está achando que está ali mistificando a sua comunicação? Lembra daquela moça lá do filme Ghost, que ela estava vendo os espíritos, de que viu o Sam, ela teve medo. A gente pode fazer também o personismo. O que é personismo? Ir nos nossos arquivos espiritual, pegar uma existência corpórea nossa lá e aí a gente botar para fora. É por isso que o doutrinador é muito importante nesse momento ele saber distinguir as suas comunicações. Se são repetitivas, ele já sabe que ali tem ali o personismo ou mesmo a mistificação. Gente, um fator muito perigoso hoje para os médios é a tecnologia. Quantos médios, todos nós, né, temos os nossos celulares, muita gente está ligado às coisas aí da internet conectado. A vida social nossa, nós temos que viver como encarnado, é claro, mas temos que ter responsabilidade com isso. Então, nas questões 766, 767, 768, Livro dos Espíritos, traz um pouco dessa vida social natural, viver e buscar em sociedade. Nós não temos que viver sozinho, temos que buscar o contato com outros homens, com homens que eu falo assim, dependendo do sexo, a humanidade em si, porque ninguém vai crescer sozinho, gente. Então, a tecnologia pode levar aí você que está ligado no computador, ligado no seu celular, distúrbio do sono, obesidade, alteração na visão, risco auditivo, porque vai botar os fones de ouvido, disfunções posteriores, você fica numa posição ou outra, depois fica todo curvado, dificuldade em socializar, porque você acha melhor conversar pelo zap do que pessoalmente. Atraso de aprendizado. Gente, tem pessoas que não gravam mais um número de telefone. Você tem que repetir várias vezes para ele digitar um pouquinho, porque ele não consegue gravar. Fica agressivo, sofre bullying, porque fica diferente. E vai radiando esse pensamento, essa energia aí, e fica nessa dependência grande aí com a situação. Grande, esses são os médios da infância, gente. 3 perguntas que eu faço gerador aí, para quem tem filhos pequenos. Como ajudar a criança que já começa a sensibilidade anímica? Eu mesmo, com 3 anos, já dava comunicação. Mas que pode, gente. Mas é permitido? Não, isso é permitido depois de 18 anos. Mas, infelizmente, quando a gente completa aí seus 12, 13 anos, que a mulher tem a primeira menstruação e o homem tem a produção do seu esperma, ele começa a ter o contato mais abrangente aí com o mundo espiritual. Então, a gente pode tornar a nossa infância feliz ou infeliz quando a mediunidade é de berço aí, que já começa cedinho. Quantos, gente? Agora, que a gente já tem a psicologia, a psiquiatria, já tem mais de 50 anos, já tem os remédios que vão dar ensino no hipotálamo da pessoa, para ajudar essa criança, com essa eclosão da mediunidade dela, a ter a vida normal como qualquer uma. Mas antes, como é que seria isso? Fazia um quartinho, botar uma jaulinha lá e o cara ficava lá dentro. Então, Kardec fala que a mediunidade da infância, no Livro dos Médiuns, no capítulo 18, item 221A, será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Aí os espíritos respondem, anômalo. Às vezes, porém, não patológico, há médios de saúde robusta ou doentes e são outras causas. Gente, a faculdade mediúnica, ela desenvolve nos nossos órgãos, por quê? Porque estão ligados aos órgãos ligados aos chakras. Então não tem como tirar as faculdades mediúnicas da gente, mas a gente pode perdê-las, as faculdades mediúnicas. Então, haverá pessoas para que o exercício seja mais inconveniente do que as outras? Já eu disse que isso depende do estado físico moral do médium. Tem pessoas que sofrem muito no desenvolvimento da faculdade mediúnica, tem outros que é suave, mamão com açúcar, é suave. Haverá inconveniente desenvolver a mediunidade nas crianças? Os espíritos respondem, certamente. E sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e debilitados sofrerão com muita forma de grandes abalos, com as energias que vêm desses espíritos, se aproximam do corpo espiritual dela. E aí, gente, a criança, como é que ela controla os pensamentos? Muito difícil para ela. E como é que ela vai botar uma ideia ali, para quebrar uma ideia fixa de um obsessor? Então, é muito difícil para uma criança. É por isso que muitas das vezes a gente pede ao mundo espiritual
Porque o nosso contato com o mundo espiritual, gente, é pelo chakra. E o chakra, no meio dele, tem uma tela que não deixa você estar em contato direto com a espiritualidade. E essa tela aí, pessoal, é esse contato com o mundo espiritual que nós temos aí fácil. E os espíritos vão e colocam uma outra tela para que essa criança não sofra tanto aí os intermédios, as interseções aí espiritual. E elas, crianças, gente, elas sofrem com as nossas energias em casa. É por isso que muitos ainda, os casal, conservam as crianças até no quarto, por uma certa idade, 10 anos, 12 anos, tá lá, já tem a probabilidade da criança entrando ali na primeira menstruação dela, ou o menino mesmo, e está dormindo com os pais. Ele percebe a energia, ele recebe essas energias, entendeu? E as crianças, gente, muitos delas passam por os terrores noturnos, por pesadelos, fobias, pânico, bullying, que elas ficam estranhas, elas chegam no lugar e ficam lá, ó, estranhas. E aí, gente, sofre bullying, desestrutura a família toda. E muitos vão buscar a droga, por questão de carências afetivas, porque ficam diferentes. E a terapêutica espírita, ou seja, o ensinamento que nós passamos aqui e está na federação, no módulo 2, a gente vai ver lá que a gente tem que ensinar a criança a orar, fazer o evangelho no lar com ela por 15 minutos, passe e água frutificada, e aí levar o nome dela para as reuniões mediúnicas, para ter a tarefa de desobsessão, e colocar ela na evangelização infantil, ou de adulto, se os pais tiverem nessa evangelização de adulto, leva ela junto com você, para que ela possa escutar. Agora, ela não pode ir para a mediúnica, ela não pode ir para essa mediúnica, mas pode estudar. E aí, nós, como os pais dessas crianças, a gente tem que buscar também a terapeuta da ciência, que é os psicólogos, psiquiatras. Não podemos esquecer, gente, se a criança está passando por algum distúrbio, e aí necessitar de tomar remédio, tem que tomar remédio. Se o psiquiatra passar o remédio ali, tem que tomar. Se tem sessões psicológicas, tem que fazer. Essas terapêuticas da ciência ajudam muito. E sem a medicina aí, gente, a criança não vai ter força no organismo dela, não vai ter força mental para vencer essas investidas do mundo espiritual. Então, ajuda demais a casa espírita, pessoal, demais. E aí as casas espíritas têm que ter um atendimento para a infância, juventude, atendimento espiritual para essas crianças, né? E aí tem que ter mediunidade específica para isso, entendeu? Promoção social espírita com jovem, envolvendo família, e tem toda essa área de comunicação. E nós precisamos entender, gente, e tem que ter projetos ligados aí à infância, à juventude. E a gente tem que começar a evangelizar nossas crianças. E muitas vezes as crianças nossas já estão na fase de ancião. Pode ser pequenininha também. Quantos médios que não exerceram a faculdade mediúnica e hoje sofrem muito ainda problemas emocionais? Vamos ter que fazer esse intercâmbio aí, pessoal, entre o mundo físico e espiritual com nossos jovens, com nossas crianças, estimular o seu potencial e evangelizando eles, para quando eles tiverem aí a comunicação espiritual, eles saberem harmonizar isto. Senão sofre, gente. Sofre demais. A gente atendeu as crianças aí, essa semana atendemos uma também. A gente sabe que a falta de diálogo hoje dos pais é muito pequena. Os pais não estão dialogando com seus filhos, não estão estudando junto, não estão fazendo evangelho junto. E às vezes a criança não quer participar, ele também deixa lá no quarto.